Olá, muito bem-vindos novamente à nossa live, Projeto nas Telas. A gente tem aí muito orgulho e muito feliz de participar novamente com vocês desse projeto incrível da Estação Maracanã. E a gente vai falando um pouco sobre os fundamentos do audiovisual e dos processos de construção de um vídeo, seja ele de um filme, de um documentário. Não importa muito o segmento dessa área, mas de toda maneira a gente vai passando esses fundamentos. A gente está no nosso oitavo encontro, nossa oitava oficina. Essa oficina a gente vai se aprofundar um pouco mais nos conceitos de produção, as etapas de produção de um vídeo, de um filme, enfim, não importa qual segmento, e a gente vai se aprofundar um pouco mais nas etapas de produção de uma obra de audiovisual. Meu nome é Elerson Oliveira. O e-mail de contato que vocês podem nos enviar dúvidas, perguntas, enfim, comentários, Estação Maracanã, sem o cedilha, sem o acento, @gmail.com. Todas as dúvidas, tudo que vocês tiverem aí de informações ou de contexto que vocês gostariam de passar, a gente vai ficar muito feliz aí de poder responder isso para vocês. A gente vai começar hoje falando desses princípios da produção do audiovisual e é importante a gente ter em mente o seguinte: na produção de audiovisual, antes de tudo é preciso ter uma ideia concreta que funcionaria bem, né? Qual que é essa ideia da gente que a gente pode produzir? Como que a gente vai conseguir produzir isso? Como que a gente pode conseguir realmente realizar essa produção? Então, isso é muito importante a gente ter em mente de o que a gente pode fazer e como que a gente pode conseguir produzir isso. E qual que é a ideia que a gente quer passar, qual que é a condição. Se ela é viável, se a gente vai conseguir realizar ela completamente sozinho ou não, se a gente vai conseguir executar, de qual maneira a gente vai conseguir executar isso. Então é importante a gente ter isso em mente. Tudo começa com ideias, né? As pessoas podem nos ajudar participando, é, construindo essa ideia coletivamente ou um processo individual. Não tem muito problema. É claro que vai sobrar muito mais trabalho para você realizar uma obra sozinho, mas dependendo da duração, dependendo da organização, é possível realizar. Então a gente tem que ter em mente o que a gente gostaria de realizar com isso. É um filme de ficção? Um filme de ficção ele tem muitos mais elementos do que um documentário, por exemplo. Um documentário ele tem ali a temática dele, os locais onde serão gravados, as pessoas que serão ouvidas, ou enfim, tem uma pesquisa também muito importante que acontece previamente, né? Acontece antes dessa pesquisa, mas ele exige, entre aspas, dependendo da temática, uma complexidade menor do que um filme de ficção, por exemplo. O filme de ficção a gente já viu sobre o argumento, a gente viu sobre o roteiro, a gente viu sobre a ideia, agora a gente está falando um pouco mais de como vai funcionar essa ideia. Mas de toda maneira tem atores, tem as locações, tem os diálogos, e tudo isso tem que ser visto e preparado de antemão. Então ele acaba tendo aí uma complexidade maior, tem a duração, enfim, tem tudo isso que você pode ajudar na sua pesquisa, enfim, trabalhar isso. Então existem muitas diferenças do que você deseja realizar. Então é importante você saber também como você vai conseguir fazer isso, quais as pessoas que poderão te ajudar nesse processo, né? Então vamos lá. Depois que você já definiu a ideia, se é um filme de ficção, se é ficção, existem diversos gêneros, vocês já devem ter assistido diversos gêneros sobre isso, se é uma comédia, se é um filme de terror, se é uma ação, se é enfim, um filme experimental, onde que ele não tem bem definido, gostaria de experimentar novas ideias, novas ações, isso também é muito livre.
É interessante a gente até não comentar muito isso para não induzir certas ideias e que vocês tenham aí a total liberdade e a total condição de criatividade de desenvolver essas ideias, né? Então cada um vai conseguir desenvolver isso e de uma maneira única, é, pela vivência, pelas condições, pelo gênero que gosta, pelo fato de ter acompanhado muitos filmes, pelo fato de não ter acompanhado muitos filmes. Isso é claro que assistir filmes e assistir a produção, não importa qual, é fundamental para que você desenvolva uma criatividade, para que você desenvolva um senso estético, para que você consiga realizar. A gente depois vai falar um pouco mais sobre referências, mas você acompanhar o audiovisual, não importa. Eu gosto de ver comerciais, por exemplo. Você aprende muitas coisas técnicas ali nos comerciais, de você passar uma ideia em poucos minutos, de você atrair a atenção do seu público em pouco tempo. Tudo isso faz parte de uma produção de marketing, por exemplo, de uma peça televisiva, do rádio. São muitas diferenças que existem em cada obra e faz parte aí da condição de você se desenvolver e estudar isso. Bom, a gente está falando aqui da pré-produção, que ela é fundamental, a organização que vem antes. Então, primeiro vem uma ideia, depois você vai começar a trabalhar para que essa ideia saia do papel. Então, a gente vai ter o papel do produtor. Como o próprio nome já diz, a gente já falou isso aqui, é quem produz. No meio cinematográfico, norte-americano e no brasileiro também, a gente tem a figura do produtor executivo, que é a pessoa que vai colocar o investimento ali, que vai ter as ideias, que vai direcionar a produção, que vai pagar os primeiros profissionais para que realizem, para que pesquisem, para que desenvolvam a ideia que ele quer passar. Então a gente tem essa figura do produtor aí, que vai conseguir financiar, o produtor executivo que vai conseguir financiar isso. Você já tem um profissional da área que seja um produtor, vamos supor que seja uma primeira produção. A gente pode determinar que alguém ali seja a pessoa que vai conseguir desenvolver a ideia. Muitas vezes a pessoa que teve a ideia é o produtor, outras vezes é o roteirista. Então a gente tem um papel muito importante que é o desenvolvimento do roteiro. O roteiro ele vai ser digamos assim, tudo que vai acontecer nessa produção de audiovisual teria que passar pelo roteiro. O roteiro ele vai determinar quais são as cenas, quais as condições. A gente já falou um pouquinho sobre a diferença, por exemplo, de um roteiro de um documentário, que é muito mais baseado na pesquisa, onde que você estuda a temática e estuda ali o caminho para conseguir desenvolver e faz pesquisas, faz as pesquisas ou as entrevistas prévias, as entrevistas antes de você colocar a câmera ali na frente daquela pessoa e registrar a temática. É feita muita pesquisa no caso do documentário. Agora, o roteiro e o que vai sair ali, o que você vai conseguir extrair, não necessariamente é o que saiu na pesquisa. Às vezes pode render mais, a gente fala render quando sai mais material. Às vezes a gente pode render mais na entrevista sem a câmera e aí depois quando liga a câmera pode ter mudanças, a pessoa fica um pouco mais inibida, ou então vai lembrando de fatos, ou se empolga, digamos assim, vai se empolgando e vai rendendo ainda mais do que nas entrevistas prévias, né, sem a câmera estar ligada. Isso pode acontecer porque a gente está falando ali de histórias reais, a gente está falando de um documentário. Tecnicamente a gente está, digamos assim, registrando e gravando ali uma história da realidade, um fragmento da realidade. Você sai na rua, tudo ali pode acontecer, enfim. São muitos imprevistos e imprevisibilidades que a gente tem dentro de uma produção de um documentário. Agora, num ambiente, se for de ficção, de uma história que a gente pode desenvolvê-la, que a gente criou essa história a partir, entre aspas, do nada, ou a partir da nossa vivência, enfim, não importa a fonte de inspiração que você teve para imaginar aquela história. Mas a partir do momento que existe uma história que tem aquela condição de ser alguma obra ali ficcional, aí a gente já precisa de um roteiro muito bem amarrado, a gente comenta, né? Um roteiro que você vai ter o começo, meio e fim, você vai ter cena 1, a cena 1 vai ser gravada num quarto, o personagem deitado na cama,
e vai ter um barulho de despertador chato, ou um barulho muito alto de despertador, a pessoa acorda assustada. Tá vendo que a gente está montando uma história? Eu estou narrando para vocês uma coisa que eu acabei de imaginar, e vocês já conseguem já imaginar essa cena. Cada um imaginou de um jeito. E aí vai ser dentro do roteiro e dentro da produção e dentro dessas etapas que eu vou passar hoje nessa live que a gente vai conseguir identificar. Ah, a cama é um quarto chique, é um quarto humilde, é um quarto normal de classe média, é um quarto num ambiente rural, é um quarto numa grande cidade, é uma cama espaçosa, é uma cama pequena, tá do lado esquerdo, tá do lado direito, tem a luz entrando da janela, tá de dia, tá de noite. Isso tudo a gente vai ter como base no roteiro. Faz parte da história e faz parte do roteiro ter tudo isso dimensionado e explicado para quem depois for executar. Porque geralmente o roteirista ele não se encontra nesse processo de gravação e execução. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente já viu casos, e tem muitos casos que o roteirista é o diretor, enfim, que faz uma série de outras ações dentro do projeto. Isso é relativamente comum dentro do meio de audiovisual, mas muitas vezes os roteiristas, né? O roteirista ou roteiristas, eles não estão lá em loco, né? Eles não estão num ambiente de gravação, e ele só fez o papel dele de gravar tudo aquilo. E aí vai do produtor ali, da produção, desenvolver e garantir que seja executado conforme foi desenvolvido. E cada um com as suas competências, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas responsabilidades. Mas a produção é exatamente quem vai condicionar ali, quem vai ajudar todo o processo para que aquela obra seja executada. A gente vai ter um ponto muito importante, que é o planejamento, que é desenvolver tudo isso. E aí ele vai desenvolver junto com o produtor executivo, e as principais pessoas ali que tiveram aquela ideia. É importante que haja um bom planejamento para que através do planejamento você vai ver, ou pelo menos já vai ter uma ideia, se aquela condição de você tirar aquele insight, aquela ideia que você teve, se ela é viável você tirá-la do papel ou não. É a partir do momento que você começa a tentar se planejar. É importante isso, né? Você vai tentar se planejar para conseguir desenvolver aquela ideia, você já vai ver se ela é muito viável ou não, ou se vai ter grandes mudanças sobre isso, ou se você vai conseguir executar exatamente da maneira como você imaginou. Então, depois dessas etapas da ideia, de você ter o primeiro produtor, começar a desenvolver um roteiro, começar a desenvolver uma ideia primária, a gente vem para essa fase de pré-produção, que já faz parte do planejamento. Você vai começar a pré-produzir. Então, que você transforme essa ideia num roteiro ou faça todo o planejamento para realizar o seu roteiro. Então, essa parte da pré-produção ela é bem importante. Como eu falei, você vai ter uma base se vai ser viável ou não essa ideia. Muitas vezes você tem a ideia e você gosta de filmar, por exemplo. Eu gosto de gravar, mas eu não sou muito bom em escrever. Pode acontecer isso. Você pode pedir para alguém que tem essa habilidade de escrever, ou a pessoa que é muito organizada, que tem muito umas ideias, sabe, bem certinhas e tudo mais, a pessoa que consegue se planejar, ela pode te ajudar também nesse papel de planejamento. É uma pessoa que ela vai conseguir ajudar todos no método de organização para conseguir as etapas necessárias. Mesmo que você ainda não saiba as etapas necessárias, é importante dividir a ideia com pessoas próximas e pessoas que possam te ajudar com esse projeto. Então, é o começo dessa viabilização. É o começo, às vezes, o roteiro, às vezes você está focado, conseguiu desenvolver um argumento, já está ótimo. O argumento ele não vai ter diálogos, né? A gente já viu aí numa outra live que o argumento ele não tem diálogos. Ah, oi, bom dia, boa tarde, como você está? Olha, hoje eu briguei com a minha família, eu estou muito mal. Não vai ter esse tipo de argumento, de fala. O roteiro ele não vai ter essas falas. O argumento não vai ter essas falas. O roteiro tem. Então o argumento ele não vai ter esse diálogo, mas ele vai ter, por exemplo, a ideia geral.
Ele vai ter a ideia geral, começo, meio e fim, os principais personagens, ou todos ali que evidenciem. Ah, a pessoa, o padeiro ali da padaria não precisa ter dentro do argumento. Mas, ou se ele tem um papel mais relevante, ou um papel que ele sempre está lá todos os dias, ou é uma cena rotineira dentro da produção, que o personagem todas as vezes vai lá nesse padeiro. É importante mencioná-lo nesse argumento. Agora, é uma cena esporádica de 10, 15 segundos, de uma interação de dois personagens, e o padeiro ali é simplesmente um figurante, ele não tem uma relevância, ele não precisa ser citado no argumento. Mas esse começo, meio e fim, a ideia geral, o pensamento geral da sua ideia, a mensagem que você quer passar de maneira geral, isso sim é importante você ter dentro desse argumento que você vai construir. Ainda na pré-produção, a gente vai ter aqui aqui a gente está acompanhando, né? A gente vai ter aqui a ideia do roteiro, a ideia aí do planejamento necessário. Ah, eu gostaria de ter uma cena na praia com atores. Dentro desse planejamento você vai ver se existe a viabilidade de levar as pessoas para a praia e gravar isso. Se você conhece alguém, algum parente que tem algum sítio, alguma casa na praia, não importa o tamanho, mas que consiga emprestar para você, que você vai conseguir realizar aquela gravação lá. Ou se você vai num banco de imagens grátis e vai achar uma cena de um drone numa praia, por exemplo, e aquilo com uma pessoa falando de fundo, e como se ele estivesse na praia, ou como a praia interfere ali nos sentimentos dele, já pode ajudar dentro da sua produção. Então, isso tudo faz parte do planejamento, de você tentar fazer um orçamento mínimo que seja, mesmo que você não tenha recurso algum para gravar. Você vai gravar ali com coisas improvisadas, você vai gravar com um celular que já não está tão novo, não importa. Mas você vai vendo que isso é viável ou não é viável. Tudo isso você vai imaginar, entre aspas, tentar calcular quanto mão de obra vai precisar disso tudo, quanto de ajuda você vai precisar das pessoas. Tudo isso faz parte dentro desse planejamento, que seja mínimo ou não, mas que faça parte aí dessa ideia inicial, esse desejo inicial de você conseguir tirar a sua ideia do papel. Depois que você já tem algum nível de desenvolvimento, é importante já estar alinhado essa ideia, você já tem mais ou menos o que você vai querer fazer. Um ponto importante aqui é a reunião de alinhamento. A ideia dessa conversa é alinhar os objetivos para o vídeo, né, que pretende atingir e discutir ideias sobre o tema trabalhado. Aí você vai ter as pessoas que vão gravar, aqui eu estou falando de uma forma bem profissional, que seria o videomaker, seria a pessoa que realiza, né, ou o cameraman, ou a pessoa o videomaker ele é a pessoa que realiza os vídeos, né, ele consegue captar, ele consegue gravar, né, os roteiristas, os atores, os maquiadores, os diretores, tudo isso já faz parte dessa reunião de alinhamento. Muitas vezes essa reunião de alinhamento acontece com os produtores, já a partir do momento que eu tenho uma empresa de produção, por exemplo. E aí o diretor ele tem uma produtora que realiza as filmagens. Ele vai lá, contrata a minha empresa, ou me contrata, e aí ele vai fazer uma primeira reunião para alinhar, para explicar, ó, a minha ideia é essa, a gente tem uma verba assim, é um projeto que é desse jeito, e aqui a gente vai discutir aqui como que vai ser isso, como que a gente vai conseguir executar. Isso pode ser já antes do roteiro, já definido, você já tem os roteiristas, as pessoas que vão fazer isso, ou pode ser depois também, já com o roteiro definido, com quase tudo já, digamos assim, pré-definido para que você consiga realizar tudo isso. Então, essa reunião de alinhamento ela é extremamente importante. Seja num projeto simples, onde que você vai ver quem que vai poder te ajudar ou não. Ah, tem pessoa que é formidável, mas ele não vai poder fazer nessa época. Então, está viajando de férias. Ele não vai conseguir me ajudar. Uma pessoa que poderia me ajudar na gravação, por exemplo. Tendo um outro celular ou gravando, então você não vai poder contar com essa pessoa. Ou então, alguém mas ele conhece outra pessoa e pode te indicar alguma ajuda, enfim. Tudo isso faz parte dessa reunião de alinhamento. E às vezes você vai contar a sua ideia e você vai ver se as pessoas vão, entre aspas, comprar a ideia que você está falando. Às vezes você quer fazer um filme de terror, e um filme de terror muito realista. Envolve maquiagem, envolve sangue falso,
envolve ali aquela temática de terror, aquele som, aquele terror mais pesado. E aí você vai ver que as pessoas às vezes não vão muito com a sua ideia. Aí vai do seu feeling, né? Vai do seu sentimento ali, saber se vai ser desse jeito mesmo, se vai ser um filme muito pesado, ou um filme menos pesado, ou se você vai procurar outras pessoas que possam te ajudar a realizar essa ideia que você estava em mente, ou não, você vai fazer algo mais leve, elas vão te dar bons argumentos para que você mude de opinião, ou que você deixe essa ideia de lado num primeiro momento. Tudo isso você vai alinhar nessa reunião, onde que você vai ter as pessoas e as pessoas que possam te ajudar e que possam te colocar ideias, né, que possam fazer parte desse projeto também. E aí, uma vez que está todo mundo no mesmo barco, é muito mais fácil você saber com quem você pode contar ou não, ou enfim, como você pode contar com cada ajuda, né, com cada pessoa. Tem uma palavra que é bastante utilizada, né, é o briefing. Tem muitas palavras nesse meio do audiovisual que elas são americanizadas, a gente importa de outros idiomas, às vezes do francês também, mas aqui nada mais é que é um documento, né? O briefing é um documento produzido para sintetizar toda a informação em um único lugar. A gente pode colocar assim. Isso facilita muito a vida da equipe que irá trabalhar no projeto, serve também como material de consulta, sempre que alguém tiver alguma dúvida do que foi alinhado. Às vezes a pessoa está dentro do projeto, mas não pôde participar de todas essas reuniões de execução, de todas essas ideias, de todos esses alinhamentos que já aconteceram, e a pessoa não pôde participar. E aí vocês vão anotando, né? Tem ferramentas como o Google Drive, ou enfim, ou vai compartilhando através do WhatsApp, ou faz um grupo de WhatsApp, e dentro desse grupo do WhatsApp colocado esses documentos, alguém fica responsável por escrever ali as ideias. É importante sempre ter essas pessoas que nos ajudam na organização. Às vezes a pessoa que gosta muito de arte, às vezes ele tem essa certa dificuldade de organização, enfim, isso não é demérito e também não é uma regra. Não é porque gosta de arte que é bagunçado ou bagunceiro. Ou então que a pessoa não gosta de arte e vai ser tudo certinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é importante cada um ali ter as suas aptidões e suas qualidades trabalhadas de maneira correta. Se a pessoa ela é muito criativa, se a pessoa ela gosta de dar ideia, se ela gosta de estar ali gravando, encontrando um ângulo diferente ali com o celular ou com a câmera, essa pessoa deve trabalhar com isso. Se você pedir para ela organizar e ajudar na execução de todo o projeto, talvez ela não vai ser muito bem aproveitada. É disso que eu estou falando. Você tem que encontrar a pessoa ali, o produtor, enfim, não importa com qual cargo cada um ficará, mas é importante você sempre ter em mente que e colocar as pessoas mais adequadas nos melhores lugares. E isso também é importante para que depois não haja problemas ou falhas de comunicação. Todo mundo combinou de gravar tal dia, sexta-feira, 8 horas da manhã. A pessoa esqueceu e tudo mais. Falou, mas estava lá anotado, a gente tem um grupo, a gente postou no grupo, a gente mandou e-mail, enfim, não importa qual forma de comunicação. Mas aí faz parte dessa parte do produtor ali da produção e atrás de tudo isso. Confirmar se a câmera está ok, ou o celular, né, a câmera do celular, ou se ele está carregado, enfim, isso é responsabilidade de quem for gravar, é responsabilidade de quem for gravar. Mas em produções assim que a gente está fazendo de maneira, digamos assim, amador ou de uma forma mais improvisada, faz parte ali da pessoa responsável de checar tudo isso. E aí, tá tudo bem, né? Você, sei lá, deletou imagens, deletou vídeos ou transferiu vídeos para algum outro local para que você tenha bastante armazenamento. Você vai levar o recarregador caso precisar carregar o celular. Tudo isso faz parte, não é problema nenhum você, entre aspas, cobrar as pessoas disso. Você está fazendo o seu papel ali de executor, você está produzindo, você está ajudando a produzir aquele. Não custa nada checar isso uma ou duas vezes, não custa nada, é só a maneira como você fala adequadamente com as pessoas para não gerar problema. E não tem problema nenhum você comentar isso com as pessoas, enfim, você tem que de alguma forma garantir que seja executado esse papel.
É sua parte isso, né? Ligar de manhã para ver onde estão as equipes, isso acontece já no ambiente profissional. Saber se o motorista passou no horário correto, se está tudo ok, ou enfim, olha, estou chegando em tal hora, olha, vai me atrasar 10, 5 minutos, não importa, olha, a equipe tal, a equipe de câmera está atrasado, a locação, a locação a gente vai falar sobre isso, né, mas é o local onde que é gravado, tá ok, não tá ok. O motorista que passou com a equipe de produção, ele já falou que já passou lá com todo mundo, já pegou todo mundo, já está tudo certo. Acontece isso, seja numa grande produção. É claro que uma grande produção envolve muito mais quesitos e a complexidade é muito maior, mas numa produção pequena também acontece e é natural existir esse tipo de controle, existir esse tipo de cobrança mesmo, sabe? De uma realização ali, se tá ok, se não tá ok. Um outro ponto muito importante que a gente tem, que a gente vai ver aqui agora, que é o público e o objetivo. Qual é o público que você quer passar esse vídeo? Qual que é essa mensagem? Qual é o tom, o estilo de linguagem usados no vídeo? Quais são as expectativas e as necessidades do vídeo, né? Preocupe também mapear qual a mensagem que o material deve transmitir. Isso é importante para que você saiba a diferença, né? Isso é mais do que óbvio, mas é importante a gente frisar isso. Vamos supor que você vai produzir uma comédia infantil. Ah, meu público é infantil, até 10 crianças de até 10 anos de idade, por exemplo. Então você vai ter que ter uma linguagem de acordo com aquilo. Fazer uma pesquisa de acordo com aquilo, escrever um material de acordo, sem ser muito infantil. Se a gente está falando de crianças até 10 anos, a gente já está falando aí de muito bebezinho, talvez seja uma outra realidade, seja uma outra produção. Uma animação, alguma coisa do tipo, alguma coisa mais repetitiva. Uma ideia muito mais simples, numa velocidade muito mais simples, para que a criança para que a criança consiga acompanhar tudo aquilo, seja através de canções, seja, enfim, aí vai da criatividade de cada um. Se a gente está falando de crianças até 10 anos, a gente vai abarcar aí um público de 5 a 10 anos. Então, já começa a entrada aí no infanto-juvenil, ou talvez seja o limiar aí, infanto-juvenil, e aí você vai ter as dificuldades e as mazelas de uma primeira infância. E aí, de crianças hoje em dia, que elas recebem inúmeros estímulos. Eles têm celular, às vezes têm tablet, ou têm acesso à internet, acompanham muitas coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer lição de casa, ouvindo com a televisão ligada, às vezes, mexendo no celular. Então você vai ter essas dificuldades, esses desafios para produzir e fazer algo para essas crianças. E é diferente, por exemplo, daquela ideia de um filme ficcional que eu comentei, de um filme de terror, por exemplo, que envolva sangue, que envolva aquelas coisas mais pesadas. Aí a gente está falando de um público de no mínimo 16 anos ou um público mais de 18 anos. E aí o público que gosta desse gênero. E aí você vai ter questões específicas sobre isso, né? Condições específicas para isso. A linguagem é óbvio que é completamente diferente de um filme infantil e de um filme que seja 16 anos de terror. E aí quais são as necessidades, as expectativas que eu tenho desse vídeo, por exemplo? Um vídeo de terror, o que eu pretendo é assustar, é o suspense, aterrorizar as pessoas, enfim. É um gênero. Cada um tem um gênero que gosta, enfim. Eu quero fazer uma comédia, por exemplo, uma comédia romântica, um curta-metragem de uma comédia romântica, de encontros e desencontros de casais. Aí eles passam muitas vezes no mesmo lugar, eles frequentam o mesmo lugar, mas não se conhecem. E eles são muito parecidos um com o outro. E eles vão passando, vão vivendo. Essa é a temática, por exemplo, de um filme argentino chamado Medianeiras. E aí pode ser uma fonte de inspiração, por exemplo, para fazer uma versão brasileira de um filme de uma outra realidade. Isso acontece também. E aí também, qual que é a mensagem que eu quero passar? Isso é fundamental em todo o processo. É claro que isso já vai ter passado pelo roteiro, já vai ter passado por outras ideias, mas a imagem, a ideia que você quer passar é fundamental. E se ela está de acordo com todo mundo, está de acordo com aquela mesma mensagem, isso vai ser complicado se mudar ao longo do caminho. Às vezes acontece, às vezes acontece.
Tem filmes que têm diversos problemas para execução, tem filmes que têm uma série de dificuldades ali no processo de você conseguir realizar tudo aquele filme, e ele passa, entre aspas, por mutilações, digamos assim, onde que ele foi gravado e a cena que poderia dar certo depois ela foi editada, ela foi cortada, e ele teve que tomar outros rumos, teve outras ideias, tem muitas questões políticas que durante a história envolveram as escolhas dos autores e de personagens e mudanças, isso tudo aconteceu ao longo da história, dentro do Brasil, como várias partes do mundo também. Às vezes tem filmes que o patrocinador, quem está ali bancando, né, fazendo parte ali da produção executiva, exige que sejam tomadas outras condições, ou enfim, que às vezes adaptações de obras literárias. Tem uma série de condições. Tem uma entrevista do Fernando Meirelles que ele fala que tinha uma cena meio forte lá dentro de o filme que é Ensaio sobre a Cegueira, se eu não me engano é o título, que é de um livro do Saramago, um autor português, e aí tinha umas cenas pesadas, umas 3 cenas pesadas, e aí eles fazem teste com o público, né? Testes com o público, os públicos de vários locais vão assistir o cinema, eles são convidados a participar, isso sem falar do filme e digamos assim, sem as pessoas depois puderem gravar ou relatar o filme antes do filme estrear, antes do filme ser lançado. Aí é como se fosse uma pesquisa mesmo, uma pesquisa de um produto. Você vai lançar um produto e você contrata uma empresa que recruta pessoas e depois faz a análise do que as pessoas acharam ou não. Pode ser daquele produto, nesse caso é um filme. E as pessoas acharam as 3 cenas pesadas. No livro tem 3 cenas. E aí o Fernando Meirelles falou, não, e eles queriam cortar ou deixar uma, ele conseguiu deixar 2. 2 cenas mais pesadas assim, que ele falou que... E aí ele já tem autonomia, já é um grande diretor, mesmo contratado por Hollywood, digamos assim, ele já tinha autonomia dele como um autor brasileiro, e ele falou assim, não, essas 2 cenas eu não vou abrir mão, não abro mão dessas 2. Retirou uma, ficaram com 2. Eles queriam uma ou nenhuma. Eu falei assim que também não. Então isso tudo faz parte aí, tanto desse ambiente profissional, desse ambiente de ter essas condições, de ter esses acertos, enfim. E isso faz parte da linguagem, de qual público, né? Onde que você vai lançar isso, onde que você vai rever isso, se o seu público ele é um público, digamos assim, mais conservador ou um público menos conservador. Tudo isso faz parte de você avaliar, de você ter em mente na hora de você executar, de você produzir a sua obra de audiovisual. Ainda aqui na parte da produção, é interessante você saber quais canais de veiculação, onde que você vai passar esse vídeo. E aí já eu falo sobre a questão aí das referências, né? Já falei um pouco, eu volto a falar. Então os canais de veiculação são muito importantes hoje em dia, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Se a gente pensar na década de 80 ou até a década de 90, a gente não tinha muitos meios de veiculação para você colocar uma obra de audiovisual. Ou você produziria direto para o cinema, com custos e com um ambiente muito restrito, muito fechado, esse ambiente para você entrar, para você produzir. Enfim, você tinha televisão, você tinha TVs comunitárias, enfim. Mas a gente está falando de um ambiente que não existia a internet, por exemplo. E mesmo quando a internet começou, não havia as redes sociais. Então, tudo isso mudou muito. E a gente tem redes sociais específicas para vários gêneros, para várias questões. A gente tem aí o Facebook, que já está um pouco mais antigo, mas ainda muita gente tem. E você pode conseguir produzir para lá, para sua página. É um meio de veiculação, sim. Você tem o YouTube, por exemplo, que seria aí, digamos assim, o mais indicado para qualquer tipo de obra. Seja um canal no YouTube, seja uma forma só de você passar o link para a pessoa ver, que ele já vai estar acostumado a passar lá e ver esses vídeos nesse link. É até mais fácil do que você passar esse vídeo que fica às vezes muito pesado para você transferir ele simplesmente para o celular. O YouTube tem a monetização, tem as formas de você até ganhar o dinheiro com o seu material.
É claro que você vai depender de vários fatores, como o número de visualizações, o número de inscritos no seu canal, a utilização de material e a utilização de fontes, digamos assim, de direito público, seja ela de imagens, ou você vai produzir suas próprias imagens, ou vai produzir sua própria música, ou vai pedir para algum amigo compor uma música, ou vai buscar músicas grátis para que você consiga vincular essa obra sem ter problemas com direitos autorais. Então o YouTube seria, digamos assim, um canal mais direto para você colocar aí, né, um canal de veiculação. Mas dependendo da obra que você for realizar, ela cabe especificamente para o Instagram, por exemplo. Aí já é uma outra condição. Para o TikTok, para o Snapchat, enfim. Vai depender do que você for produzir. O TikTok ele já tem uma linguagem mais específica. As pessoas produzem coisas lá, mesmo amadoras, elas têm uma temática um pouco mais para humor, um pouco mais faça você mesmo. Você pode fazer um vídeo de canal de receita, por exemplo. Canal de receitas da vovó. Já deve ter esse nome, mas você pode pensar em receitas mais tradicionais, em receitas que são da sua família, em receitas que denotam a sua região, de onde você mora. Isso tudo é produção. A gente está falando muito de documentário, de filmes ficcionais, mas você pode produzir conteúdo de qualidade, você pode produzir conteúdo com a visão de ter esse retorno pela própria internet. Não tem problema nenhum. Essas etapas que a gente está falando e essas etapas que a gente está colocando vai ajudar você a produzir qualquer obra de audiovisual. Vai te ajudar a organizar qualquer obra que você queira fazer. Pode ser tutorial para a pessoa andar de skate, por exemplo, pode fazer receita, para você seja boa com artesanato, ou você tem a sua tia que é boa com artesanato, mas ela não sabe gravar nada, não sabe, às vezes aí você vai lá e vai comentar, vai dar dica para ela como que ela poderia fazer isso melhor. Enfim, são todas essas condições que você pode ajudar até na sua receita também, na sua receita familiar, com uma nova fonte de recursos aí que você pode ajudar nessa produção aí desses filmes e desses vídeos, enfim. Tudo isso faz parte desse desenvolvimento aqui, desses encontros, dessas oficinas. A gente também tem que pensar bem nas referências. Referências, assim, ela vai servir simplesmente como inspiração pra gente. A gente tem que tomar cuidado para não fazer, né? Tem uma frase na internet que fala, né? Faz igual, só não copia, né? Ou então, como é que é? Pode copiar, mas não faz igual, alguma coisa desse tipo. Onde que a gente vai ter a referência, serve para nos servir de inspiração. Tem não uma regra, né? Tem uma dica que o pessoal fala para quem quer produzir, ou quem quer escrever um livro, por exemplo, ler pelo menos de 10 a 20 livros sobre o mesmo tema. E aí ele vai servir de base para poder escrever o livro dele. Às vezes isso serve para muitas pessoas também. Não que você vai copiar aquilo, né? Não que você vai... Mas serve de inspiração para saber o que já foi feito e você seguir outros caminhos diferentes, ou ajudar ou estimular você a seguir caminhos diferentes e você produzir algo novo, algo que não existe. Tem que tomar cuidado, mas é impossível no audiovisual sempre ter muitas referências sobre isso, né? Tem um diretor que chama Quentin Tarantino, ele já fez muitos filmes e os filmes deles, ele é quase uma ode, quase uma homenagem a muitas obras cinematográficas que ele trabalhava em locadora de vídeo, ele assistia muitos vídeos, ele é um cinéfilo, ele adora muitos vídeos e muitos filmes e estilos, então muitas cenas que ele consegue executar são referências claras a filmes que ele já assistiu. Às vezes com a visão dele, às vezes quase iguais mesmo, mas só para quem é muito cinéfilo, para quem acompanha muitos filmes assim como ele, consegue reconhecer. E isso torna a obra dele de um quesito de genialidade, assim, a homenagem que ele consegue prestar às condições, tanto seja no figurino, quanto seja, enfim, em vários outros fatores, em várias outras condições, ele realmente é um grande artista, ele é um grande diretor e consegue passar tudo isso utilizando mesmo de referência, não como algo que seja ali uma cópia, que seja ali
uma condição, uma cópia descarada ali do que ele está desenvolvendo. Não é isso, não é o caso dele. A gente vai ter também aqui, essa outra etapa, é o cronograma. Então é necessário fazer um cronograma, que seria aí as datas e o prazo de execução para que a gente consiga realizar a obra, né? E aí com todas as tarefas e para quem sejam cumpridas até o prazo final combinado. Então você vai determinar quais as datas, quais as condições que a gente vai gravar, por exemplo, quais as tarefas, fulano vai ter que levar fita crepe, fulano vai ter que levar o tripé, que ele vai pegar emprestado com não sei quem, vai ter que estar lá na casa do Sr. João, às 8 horas da manhã, na sexta-feira. O Sr. João só consegue gravar no domingo, que é o dia de folga dele. Então ele falou que só consegue gravar no domingo de manhã. Então vai ter que estar lá, vai ter que acordar cedo no domingo, lá na casa do Sr. João, vai gravar lá. Vai ter essa condição, vai ter, enfim. Tudo isso é importante que seja organizado, que essa pessoa, como eu falei, ela tem essa habilidade de conseguir se organizar, de conseguir agendar tudo isso e falar com as pessoas adequadas, falar com quem precisa falar, buscar essas informações, buscar essas referências. Tudo isso faz parte aí e essa tarefa é fundamental para que as coisas aconteçam. Fulano foi lá e esqueceu a bateria da câmera. Enfim, é uma falha, você vai ter que ir buscar atrás, aí, sabe? Isso tudo gera problemas. Isso eu estou falando, claro, de uma produção completamente amadora, né? De pessoas não profissionais. Isso, às vezes até para profissionais, às vezes acontece isso também. Às vezes a pessoa tem que, o motorista da van vai ter que ir lá na sede, alguém vai ter que mandar de Uber a bateria que ficou na sede da produtora. Isso já aconteceu. É o ideal? Não. Mas já aconteceu em produções assim relativamente grandes. Às vezes acontece, vai atrás, ou deu problema, deu pau em algum equipamento, vai ter que trocar, a lente não tá boa, vai ter que se virar. E ali faz parte da pessoa do cronograma ter essa habilidade de tentar adequar as coisas. Às vezes uma coisa que poderia fazer de tarde, aí muda o horário, já troca, já que vai ter que esperar então, vamos fazer isso daqui à tarde, que a gente ia fazer à tarde, faz de manhã, e o que ia fazer de manhã faz à tarde. Acontece, tem que ter jogo de cintura, alinhar com a parte da produção, alinhar com todo mundo, explicar o que aconteceu e ter o mínimo ali de espírito de equipe, porque não adianta também ficar apontando dedos e falar, mas porque você, enfim, isso tudo acaba não ajudando dentro do ambiente profissional e ainda mais lidando com ambiente de arte, ambiente de criatividade, esse tipo de ambiente, quanto mais leve for, melhor. Claro, cada um com as suas responsabilidades, com equilíbrio ali entre as obrigações e o que precisa ser feito, é óbvio, mas quanto mais leve for esse ambiente, é melhor para que as coisas fluam e sejam executadas da melhor maneira possível. Aqui a gente está falando do roteiro. Roteiro é o DNA do vídeo, né? É o que determina ali, o DNA no sentido de nosso DNA determina, a minha célula tem um DNA e determina ali o que eu sou, quais as predisposições que eu tenho, quais os meus, digamos assim, entre aspas, pontos positivos, negativos, genéticos. E é a mesma coisa ali o DNA, o roteiro, né? É a mesma coisa que o DNA do vídeo, né? Onde que tudo ali está escrito, tudo ali está definido de como vai ser executado, de como pode ser desenvolvido isso, como deve ser desenvolvido, como vai ser executado, como que vai ser realizado. Vai gravar desse jeito, vai gravar o nascer do sol, o personagem olhando pela janela logo de manhã, depois do despertador ter tocado, ele vai lá e dá um tapa no despertador e acorda cantando, acorda assustado, não importa. Ali já vai ter que estar no roteiro isso, vai ter que ser executado daquilo. Todo mundo já vai ter que meio que o roteiro em mãos, o diretor, o vice-diretor, o assistente de direção, enfim. Todo mundo anda com o roteiro na mão ali o tempo todo e sabendo exatamente como que vai executar aquilo ou não. Como que vai desenvolver tudo aquilo, ou como que vai ter a ideia da realização de tudo isso. Bom, aqui tem um ponto interessante que isso acontece em documentário, mas também acontece também mais em filmes ficcionais, mas acontece também em outras produções. São as locações. As locações são os ambientes que serão necessários para as gravações. E aí é importante dar uma dica: em locais públicos é preciso pedir autorização
para a prefeitura da cidade ou outro órgão público. Aí tem que prestar atenção nesses detalhes também se for filmar nessas condições. Isso é importante, a gente não pode esquecer isso. A gente tem muitos, por exemplo, o Parque Ibirapuera aqui em São Paulo, você precisa dessa autorização, seja em outros parques também. Você sempre bom antes de você, eu quero gravar em tal lugar. Você precisa saber se precisa ter autorização ou não, ou como funciona essa autorização. Às vezes a autorização você consegue no mesmo dia, às vezes você não consegue, você tem que agendar antes. Às vezes você tem que retirar essa autorização no site com a administração e levar no dia. Enfim, além de você levar no dia, é importante no próprio dia você chegar a confirmar tudo isso, chegar na administração, eu estou aqui com autorização e tudo mais. É legal, como parte da produção da equipe, você ir atrás disso, se apresentar para que você não seja pego de surpresa, ou às vezes no momento que você está no banheiro e o pessoal lá está gravando, aí chega alguém, vocês têm autorização, tá com o produtor e tal. É sempre bom você, a gente está falando hoje mais especificamente da produção, como produtor você se adiantar quanto a isso. E a gente vai ver até quanto vai esse adiantamento assim, mas você se adiantar quanto isso é fundamental. Você saber em quais locais você precisa ir, ou as locações. As locações são visitas prévias, né? A gente vai gravar, eu preciso gravar numa sala bem grande. Onde que a gente vai conseguir essa sala bem grande? Será que tem alguma casa que a gente possa utilizar, de algum conhecido? Ou, enfim, tem a biblioteca que possa servir como uma sala, mas será que não vai ficar com aquela cara de biblioteca? A pessoa, será que vai estar numa sala ou não? Ou tem um hotel, tem uma pousada? Isso tudo faz parte do processo de escolher a locação. Mas por que tem essa ideia dessa sala grande? Porque o personagem vai estar lá sentado e vai estar olhando para o horizonte para dar uma sensação de vazio, uma sensação que ele é pequeno em relação ao ambiente. É por isso que a gente precisa dessa sala grande, ele está refletindo ali sobre a vida, ele está falando coisa, está recitando uma poesia que ele acabou de criar naquele ambiente que o mexeu com ele, que mexeu com o estado de espírito dele e tudo mais, e aquela cena nessa sala grande vai nos proporcionar essa grandiosidade que a gente quer passar. Que o ambiente ali é maior do que ele e aquilo influenciou. Né? Não importa. Você já vai ter definido tudo isso através do roteiro, já vai ter definido isso através do argumento, da ideia geral que você quer passar. Mas aí tem a necessidade dessa sala, o roteirista ou a pessoa que desenvolveu a ideia pensou nessa cena desse jeito. Ou imaginou a cena que pudesse ser executada da melhor forma desse jeito. E aí cabe aí a parte da produção, cabe aos outros integrantes dessa trupe, né, desse grupo aí, desenvolver e ir atrás da solução. Às vezes a solução não é o ideal que ele imaginou a pessoa, mas às vezes alugar uma sala de um hotel para gravar uma cena de 30 segundos ou 1 minuto ia ficar muito caro, não tem nem condições de fazer isso. Aí você vai atrás de adaptar. Mas ele não pode fazer essa cena num parque, por exemplo? Pode, ou numa montanha, ou num sítio de alguém. Pode, vai ficar a mesma coisa? Não vai. Mas pelo menos já é uma ideia viável, né? Porque aquela ideia de alugar aquela sala no hotel para gravar 1 minuto ali, ou só fazer essa cena, não é viável. A gente não tem orçamento para isso, não tem dinheiro. Então a gente vai lá e adapta. Isso tudo faz parte aí dessa condição e dessa ideia aí geral que a gente vai ter e de conseguir executar tudo isso, né? Essa parte da transição, da locação, ela é fundamental e num filme de ficção, então, ele é fundamental. E você vai ter que conhecer antes, você vai ter que ir lá antes, você vai ter que fazer visitas prévias. É importantíssimo você fazer essas visitas, conhecer o local antes. Eu quero gravar no Ibirapuera. Tá, mas eu nunca fui no Ibirapuera. Só pelo fato de ter aquelas, né, ter aquelas obras do Niemeyer, ter a arquitetura que eu acho diferente, eu acho lindo, eu já vi pela internet. Dê um jeito, vai lá antes. Vai lá e conheça o local. Se chover, se você já tem um plano B, se você como que você vai conseguir executar tudo isso. É interessante que você conheça o local, ande lá, dê 2, 3, 4, 5 voltas e já imagine, contemple tudo aquilo para você saber, olha, aqui tem menos público, tem mais público,
aqui de manhã é lindo, à tarde o sol tá para lá, tem pouco sol, tem muito sol. Isso tudo você vai ter que conhecer antes. Ou se você for gravar lá na casa do Sr. João, ele vai emprestar a casa do Sr. João, o Sr. João vai emprestar a casa pra gente poder gravar o meu filme de terror. Tá, mas eu fui lá, eu era pequeno, nem sei como é que tá lá hoje. Às vezes ele fez uma obra, mudou. Você vai ter que ir lá antes, você vai ter que conhecer a iluminação do lugar. A iluminação é fundamental dentro desse processo aí de locação, de produção. A gente vai falar isso na nossa próxima oficina, no nosso próximo encontro. As dicas dos elementos necessários aí para uma boa gravação. Para que você consiga produzir uma boa gravação. E aí a locação vai ser fundamental de você saber. Às vezes é ótimo gravar lá, mas na parte da tarde, porque o sol entra na janela, fica uma luz bonita ali entre a cortina, a pessoa está sentada na cama, consegue ali. Agora de manhã fica muito escuro, eu vou ter que trazer alguma outra luz que talvez eu não tenha, vou ter que arrumar, vou ter que pegar emprestado. Tudo isso faz parte de você conhecer antes o local, saber da onde que você está indo, de qual local que você está realizando aquela obra ali, que você está gravando. E aí tem profissionais específicos para isso. Tem no meio do ambiente do audiovisual, você vai ter pessoas que são específicas e que trabalham somente para isso. Para encontrar locais que fazem a locação, que aluga. Tem parte, às vezes ele vai alugar um colégio antigo, um colégio em São Paulo antigo, que ele vai ter alguns recursos que vão ajudar ali dentro da sala de aula, para passar uma coisa mais atemporal, porque a construção ela é antiga. E aí mesmo que a gente está gravando na década de 20 aí, dos anos 2000, mas eu poderia ser nos anos 90, poderia ser, quem sabe até mais antigo, nos anos 80, dependendo da roupa dos personagens, dependendo da contextualização que você faz e aí vai fazer parte do figurino, enfim, tudo isso você pode ter que ter, você tem que saber antes como é que vai acontecer isso ou como é que vai ser realizado todo esse processo. Aqui um ponto muito importante e que determina aí até, vamos dizer assim, a realização mesmo da sua obra, né, a viabilidade aí, a certeza que você vai conseguir colocar essa obra é o termo de cessão de imagem e voz. E isso tem na internet, você pode procurar aí, ou às vezes você vai ter algum amigo advogado, alguém que possa ajudá-lo nesse processo, mas tem muita coisa na internet pronta já. Mas você vai providenciar o termos de cessão de imagem e voz para atores, figurantes e outras pessoas que participarem de fato da produção. Alguém vai ter que ficar responsável por isso, é um documento muito importante, que ele é fundamental para que você consiga realizar qualquer obra. E aí a pessoa vai assinar para você evitar o processo. É claro que é para isso. Para que você não seja processado por causa do uso indevido do direito da imagem, de fulano, de ciclano, enfim. Você vai ter que ir atrás disso, isso vai ser fundamental. Aí faz parte da produção, organizar isso, ir atrás dessas assinaturas, ir atrás dessas informações aí para que as pessoas consigam ter essa ideia, né, essa condição aí enfim, de você ter essa condição para que você não tenha problemas em relação a isso, para que você não tenha problemas na execução enfim, de todo o processo, de toda a condição ali enfim, de realização mesmo. E é fundamental você ter isso, se você for participar, qualquer que seja a sua produção que envolva ali outras pessoas que vão falar. Pode ser gravado também, a pessoa, eu fulano de tal, meu CPF é tal, eu autorizo a utilização da minha imagem pelo fulano, pelo ciclano, pela utilização total, mas o melhor mesmo é o termo assinado. Isso acontece em entrevistas, acontece em qualquer situação. É onde que a pessoa assina, não importa, seja o Ronaldo Fenômeno numa entrevista, seja um completo desconhecido no Vale do Anhangabaú, você vai precisar desse termo assinado, porque é o consentimento da pessoa. E ali ele sabe que gravou 2 horas. Ali você tem a liberdade total para colocar aquelas 2 horas enfim, total, ou então a pessoa fala, essa parte aqui eu não gostei, essa parte eu não quero que seja gravado e tudo mais.
ou que não seja exibida, né? Foi gravada, mas eu não quero que seja exibida. Enfim, isso tudo faz parte do profissionalismo e do desenvolvimento. Agora eu vou colocar para vocês um filme que eu participei da produção, foi no começo do ano. Eu não posso falar sobre muito especificamente sobre o filme porque ele ainda não foi lançado, nem o título, enfim. Mas aí vocês vão acompanhar um pouco da cena e aqui até a parte aqui, eu vou até colocar aqui para vocês acompanharem. Silêncio, por favor. Aqui está rodando o vídeo, deixa eu voltar ele aqui. Então a gente vai ter aqui a cena onde a gente tem um assistente de direção com a claquete. Aqui é uma locação, foram feitas, acho que são 3 ou 4 casas. É um curta-metragem. Um curta-metragem ele vai até 30 minutos, como eu falei para vocês. Ele tem uma temática aí familiar, onde que uma ONG canadense, se eu não me engano, ela desenvolveu aí uma parceria com produtoras brasileiras para fazer um vídeo que vai passar em vários locais. Ele vai ser traduzido aí para vários idiomas e fala dos riscos e dos problemas de uma criança, por exemplo, dos adolescentes beberem, né? Então essa é a temática desse curta-metragem. E aí aparecem os conflitos familiares. Aqui é a casa como se fosse a casa de um estudante. Aí foi filmado lá dentro. Aqui já é no período da tarde. Começou de manhã. E aí a parte da produção o que é? Organizar o café da manhã para todo mundo. Organizar para ver se está tudo certo. Chegar antes. Verificar se está tudo bem gravado. Se está tudo bem já alocado. Se já tem todas essas condições. Enfim... necessárias para que seja realizado esse vídeo, né, essa gravação. Tudo isso aqui faz parte desse desenvolvimento e aí a gente vai ter toda essa condição que faz parte da produção desenvolver tudo isso. E é interessante que essa produção em si, a gente envolveu a condição dos processos de Covid também. Então a produção teve que ficar responsável pelo pagamento e a realização de exames de Covid para dirimir, para reduzir a possibilidade de contágio. As pessoas, elas foi pago Uber para que as pessoas se locomovessem, para que elas não pegassem transporte público, para quem dependesse de transporte público. Foi realizado dessa forma. Toda a parte da produção é uma produção bem reduzida, acaba sendo até mais simples mesmo, mas esses profissionais, além dos equipamentos, são profissionais que já trabalharam em grandes obras televisivas, com bastante conhecimento, com bastante informação. Então aqui a gente vai ter o diretor, o responsável pelo áudio, o assistente ali em captação direta. A gente vai ter uma tela, essa tela branca que vocês estão olhando aí no ponto superior direito. Ela serve para literalmente reduzir a luz do sol. Vocês podem observar que ela está fazendo uma sombra. Está sendo captado aqui de lado, vai ser captado a porta aberta. A gente tem o assistente com a camiseta branca, o assistente de direção com a claquete, e aí ele vai ter a cena que é tal, que tem a ver com o roteiro, o take, que é gravação, take 1, take 2, take 3. Ali o pessoal de máscara, todo mundo de máscara, como vocês podem observar também. Faz parte da produção dividir, compartilhar as máscaras e entre aspas ali, pedir para que todos utilizem ao mesmo tempo aquelas máscaras, que todo mundo participe. Somente os atores ficavam sem máscaras, todo mundo da produção ali com máscara. Ou tem o câmera, tem o assistente de câmera e o assistente de áudio aqui. Então a gente vai ter todos esses elementos aqui, tanto o responsável que está fazendo a captação, tem aqui um microfone boom, e aí eu vou colocar para que vocês vejam o vídeo se desenrolando, como é que ele aconteceu. Silêncio, por favor. Matheus, pode fugir. Mas enquanto
você morar nessa casa, você vai ter que me escutar. E isso foi gravado várias vezes, como vocês podem ver, o ator ele novamente eu vou colocar para vocês. Silêncio, por favor. Ele sai da cena rapidamente, vai pegar só o ator, digamos assim, o ator mirim abrindo, e depois sai o pai dele meio bravo e vai ficar a voz do pai dele fechado ali. E depois eles fizeram também o take aberto para ver qual que fica melhor. Isso aí faz parte dessa parte dessa produção. Eu vou colocar aqui uma outra cena já num outro local. Aqui eu vou colocar aqui. Aqui já é uma cena já na rua. E aqui é uma cena que é gravado na rua. Tem os atores lá no fundo. Aqui faz parte da produção acompanhar, parar o trânsito ou não, enfim, ter parte ali ajudar ali na parte dessa produção, tomando cuidado para que todo mundo ali não se machucasse, ou pedindo que os carros parassem pelo menos um pouco, explicando que a gente está gravando ali a cena de um filme, e para que não vazasse o barulho, enfim, tudo isso faz parte da parte de produção ali em loco, né? A gente está falando ali, o que eu estava comentando com vocês é de uma pré-produção, informações de uma pré-produção, agora a gente já está falando da produção ali na prática, né? Eu vou colocar aqui a imagem de um outro vídeo, um videozinho curto também. E esse videozinho curto, já de uma outra locação, vocês vão observar, quer dizer que foi gravado numa outra casa, mas com esse mesmo conceito. Desse mesmo conceito de... Vou colocar aqui para vocês verem. Aqui novamente, tá vendo? Já é uma outra casa, isso já é à noite. Ali envolve uma festa e tudo mais. E ele tem outro personagem também. Eu coloquei cenas parecidas, mas... personagem saindo, falando no celular. E como se estivesse acontecendo uma festa lá dentro. Aqui a gente vai ter a imagem a outras pessoas saindo do vídeo, da casa, da festa, e a festa deu errado ali pelo excesso de bebida, enfim. Aqui a gente tem o microfone boom, tem também aqui o câmera, tem um outro assistente aqui vendo o que está acontecendo, mas ele não sai nas imagens, por isso que ele está sentado aqui, e ele está vendo exatamente, porque a pessoa que está gravando, ele tem que estar focado no que ele está exercendo ali o papel. Ele não, às vezes ele não está conseguindo, ele vê no visor, mas tem uma outra pessoa que é via rádio, que se comunica, ele está vendo ali no visor como está ficando aquela cena. E aí ele vai olhar mais detalhadamente. Ele é o assistente ali do diretor de fotografia, enfim. Assim como tem o responsável pelo áudio, que ele tem uma mesa de som que ele controla, e aí ele está ouvindo se está passando avião, se está passando moto lá na outra rua. E aí, por exemplo, nesse caso, nesse horário, tinha a uns 100, 200 metros, por exemplo, tinha um bar. Isso foi num domingo, essa gravação foi num domingo. E aí tinha um bar, já era um pouco tarde já, né? O bar estava praticamente fechando, mas tinha um número de pessoas já um pouco mais animados assim nesse bar, e gritando e fazendo festa e tudo mais. A gente teve que ir lá e pedir se eles podiam fazer silêncio ou não. Na casa do lado tinha umas crianças também. A gente faz parte da parte da produção, conversar com os responsáveis, falar, olha, é possível, se possível, né, enfim, pedir para explicar o que estava acontecendo. Às vezes o pessoal da locação já fez isso. O ideal que seja um bom profissional explicar, conversar com a vizinhança, ó, tal dia a gente vai gravar uma cena de cinema, os próprios vizinhos também já falam isso, a gente vai gravar tudo isso e tudo mais, enfim, é importante ter tudo isso em mente e fazer parte aí dessa condição, né, desse papel aí do produtor, enfim, de realizar isso. Aí novamente a gente tem aqui a gravação, a claquete, que fica gravado para depois na organização desse material, quem for editar saber, através do roteiro e através das cenas que ficaram,
E aí as cenas são gravadas várias vezes. Aí a pessoa tem que ver vários takes, né, várias tomadas daquela mesma cena para ver qual que ficou melhor, qual que ficou mais adequado ou não, qual que ficou ideal ou não. Tudo isso faz parte da pós-produção também. A gente vai ver tudo isso também nas outras lives. E aqui a gente tem aqui os personagens e a condição de passar ali, de vivenciar tudo aquilo. E aí lá dentro foi colocado, como vocês podem observar, lá dentro foi trocado as luzes da casa para aparecer esse ambiente de festa, ela fica mudando de cor. Foi feita a decoração, foi colocado ambientes de elementos ali que denotassem. Foram substituídos móveis da casa que foi locada para que ela parecesse mais com a ideia do filme. Não, acho que essa casa em específico era de uma senhora de mais ou menos 90 anos. E aí foi adequado alguns móveis. E aí tem essa parte da produção que vai lá e realiza essa troca desses móveis. Tem aí a direção de arte, enfim. Tem muitos profissionais, muitos elementos para que fosse realizado desse jeito e para que fosse executado dessa forma, né? Então é isso, a gente está se aprofundando cada vez mais no nosso modo aí de produção, elementos de produção. Agradeço muito aí a presença de todos vocês, a participação, enfim. Qualquer dúvida e qualquer outras informações você pode entrar em contato conosco. Eu agradeço a presença, a participação e até a próxima.